vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Dentro do Espiritismo, a vontade é a força suprema que move o universo, né? Desde a vontade de Deus, que cria todas as coisas, até a nossa vontade que mobiliza energias, mobiliza o fluido cósmico e nos faz progredir também. Em O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nós vamos encontrar na questão 24 um item muito interessante, que vai dizer que a inteligência é um atributo do espírito. E ali vai dizer também que nós precisamos estudar esta questão de uma forma mais ampla. Porque se nós não tivéssemos a inteligência para o espírito, então nós poderíamos dizer que o espírito não teria necessidade, ou não teria a sua existência. A inteligência é uma faculdade para o espírito aprender. Ele usa a inteligência para fazer as suas experiências e extrair conhecimentos intelectuais e conhecimentos morais. Então, a inteligência é faculdade para aprender. Espírito é o princípio inteligente do universo. Nós aprendemos isso com Kardec e os espíritos que o orientaram. Então, nós sabemos que o pensamento é uma faculdade do espírito, assim como a vontade, como tantas outras. É através do pensamento que nós nos ligamos, tanto internamente, conosco próprios, como com qualquer ser, em qualquer dimensão, esteja esse ser encarnado ou desencarnado. No passado se confundia o cérebro material como algo que era o gerente, era a autoridade máxima a nos fazer exercitar as ações da nossa vida. O cérebro não pensa, é o espírito que pensa através do cérebro. O cérebro ele é instrumento do pensamento. A sede do pensamento é o espírito, através do seu corpo mental, é que ele irá expressar a sua força viva maior que é o pensamento. O espírito, ele se exterioriza através de um potencial que nós vamos aos poucos configurando neste homem que reencarnado apresenta as sensações físicas, o sensório no qual ele está revestido, apresenta uma possibilidade emocional, traduzido seja na raiva, no sentimento da ansiedade, seja do medo, tristeza, alegria, manifesta através da sua cognição, a sua manifestação, portanto, da inteligência, e grudado a tudo isso está o pensamento, que é inerente ao espírito, que o caracteriza, que o distingue da matéria. O pensamento, ele soluciona as questões fundamentais apresentadas durante as experiências do espírito. Então, ele é uma das 3 ferramentas de trabalho do espírito para a sua evolução. É o pensamento que, segundo os espíritos, traduz-se materialmente em nível espiritual, mas ainda é imperceptível aos equipamentos humanos. É esse pensamento que fala do ser espiritual e que traz dentro de si uma emocionalidade. Tanto sentimento quanto pensamento são atributos do espírito. O corpo simplesmente é a via de transmissão, né, de todas essas potencialidades espirituais. A palavra mente, ela é de origem latina e ela é usada também, muitas vezes, em substituição à psique, que é uma palavra grega. Mas psiquiatras, psicólogos, muitas vezes usam uma e outra como sinônimos. Mas também, num significado de alguns dicionários, podem as duas palavras serem empregadas com significado de alma ou espírito. O espírito é a inteligência, sendo a inteligência, ele é a mente. E, nesse caso, a mente prossegue sem o corpo físico. Ela não tem necessidade do cérebro para se manifestar, a não ser que o espírito esteja encarnado. Ela tem as condições necessárias para possibilitar à criatura o aprendizado. Aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se
iluminar-se, progredir sempre. O poder da mente é um poder incomensurável e, evidentemente, ele atua em todos os sentidos da nossa vida e nos impulsiona ao progresso. O espírito, à medida que vai progredindo, ele vai melhorando seus pensamentos, ele vai saindo da submissão das restrições do corpo físico e do cérebro também, né? Então ele vai se enriquecendo cada vez mais de ideações, de imaginação, etc. Entre as leis divinas, a lei do progresso é uma das mais atraentes, porque ela mostra que, ao sermos criados, nós fomos dotados de várias potencialidades. E a mente humana, ela é uma ferramenta expressiva para que nós possamos progredir. A gente se alimenta de alimentos limpos, né? A gente faz a nossa comida, a gente lava os alimentos, a gente limpa. A nossa mente, ela também tem que ser higienizada diariamente através da nossa prece, através de boas leituras, através de bons filmes. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai abrigando todos esses recursos e tudo que a gente vai vendo pelo mundo e o teor que nós vamos dar a ela é aquilo que vai direcionar a nossa vida, que vai dar à nossa vida as diretrizes. Então, não é bom nem ruim. Quem vai fazer isso somos nós, né? Claro que dentro do Espiritismo nós sabemos que quando nós estamos sintonizados com faixas vibratórias, com pensamentos não alinhados com o bem e com o amor, certamente nós teremos companhias espirituais nesse mesmo diapasão. O pensamento é a estrutura que transcende a dimensão corporal. O corpo é uma estrutura material como se fosse um computador. E o espírito é como se fosse aquele que agencia o computador, o programador. O pensamento, portanto, ele provém das entranhas do ser espiritual e que faz o seu movimento de expressão corpóreo guindado, seja a emoção, seja as manifestações sensoriais, seja a cognição e, na sua excelência mais sutil, através da intuição. Então, nós não somos doentes, ficamos doentes. Então é necessário que, através da nossa mente, possamos mudar os nossos pensamentos. E conforme desenvolvemos a inteligência potencializa essa lei de progresso e de evolução. À medida que nós vamos progredindo, os nossos pensamentos também vão avançando, vão progredindo. Os físicos, também os astrofísicos, eles consideram que o universo é um gigantesco mecanismo. Os físicos, também os astrofísicos, eles consideram que o universo é um gigantesco mecanismo e ainda há uma corrente no campo da física que não aceita, não admite a presença de Deus, e muito menos a do Espírito. Portanto, essa ideia que o universo é um gigantesco mecanismo ainda prepondera. Só que há algo que eles não sabem explicar. O momento em que a matéria, destituída de inteligência, se tornou inteligente e aí surgiu o ser humano. Esse é o ponto diferente, é o ponto duvidoso, é o ponto que eles ainda não deram uma resposta a respeito. Infelizmente, hoje em dia, a ciência anda bem separada ainda da parte espiritual, da parte da mente, do espírito, e a gente acaba vendo no dia a dia que muitas pessoas com transtornos mentais acabam tendo tratamentos que não são muito efetivos, e muito provavelmente porque a gente está tratando matéria, a gente está tratando o cérebro e não tratando a mente, o indivíduo em si. Talvez a gente, conseguindo fazer esse elo, essas duas coisas, os tratamentos comecem a ser muito mais efetivos. Existem estudos já hoje que comprovam, por exemplo, que em grupos separados de pessoas que passam por determinadas situações, se formam grupos de cidadãos voluntários para fazer orações em relação a essas pessoas. Então, um grupo, por exemplo, fica fazendo tratamento convencional, né, da medicina convencional. Um outro grupo, já além do tratamento convencional, ele também recebe essa força, né, da oração de um grupo de pessoas. E essas comparações já se comprovou que tem uma diferença. O grupo que recebe orações, ele tem uma chance maior de se restabelecer
em sua saúde. A pessoa faz preces ou para pedir alguma coisa, para agradecer alguma coisa recebida, ou então para prestar a sua reverência, feita com fervor, digamos assim, espiritual, feita com ardor espiritual, feita com fé, com confiança, com convicção, nós podemos transformar essa alavanca até mesmo num determinado processo de cura para enfermidades. Quando nós fazemos uma prece, essa prece chega pela frequência de ondas mentais, ela vai chegar aos espíritos superiores. E quando nós vibramos ou fazemos preces em favor de alguém, esses espíritos eles vão observar as leis, por que essa pessoa está com aquela determinada doença, por exemplo, já que é uma questão de cura. Então, se a pessoa está doente, alguém faz uma prece em favor dessa pessoa e aí sim, chega ao mundo espiritual e os seres espirituais, os espíritos, eles vão avaliar por que aquela doença está naquele momento fazendo parte da vida daquela pessoa. Então, também temos aí a questão de que muitas vezes uma doença, ela é a cura do espírito no tempo. E nós queremos, como imediatistas que somos, nós queremos a cura rápida nesta encarnação, ou num tempo menor. Às vezes é uma doença que leva 5 anos, nós queremos que em 2 se resolva. Então, quando nós observamos que algumas pessoas fazem as preces de cura e as pessoas se curam, outras não. Então, nós temos todos esses meandros, todas essas possibilidades. Quando Jesus falou que a fé remove montanhas, ele estava dizendo, o seu poder mental, a sua fé, vai remover as montanhas da sua vida. O detalhe é, nós queremos acreditar nessa potencialidade interior? O pensamento é um instrumento pouco utilizado no benefício de si mesmo. Acho que os profissionais de saúde têm que saber orientar os pacientes nesse aspecto para dissolverem raivas, mágoas, egoísmos, indiferenças, prepotências e estimular, de alguma maneira, caridade, solidariedade, perdão, auto-perdão. Nosso patamar evolutivo está entre a animalidade e a angelitude. A animalidade da qual nós saímos há pouco, deixando para trás o império dos instintos e caminhando para a angelitude. É a faixa em que nós estamos operando. É aquela em que a nossa consciência já desperta, vai realmente nos possibilitar um conhecimento que nós vamos adquirindo. Então, em muitas situações, a palavra espírito, ela é colocada com letra maiúscula, que somos nós, os espíritos inteligentes e que têm o pensamento aflorado, que pensamos sobre nós mesmos. E espírito com letra minúscula, os espíritos colocam em toda a obra que são aqueles seres da natureza que têm inteligência, mas não têm o pensamento. Os animais não pensam sobre eles, não pensam sobre a vida. Essa é uma faculdade do espírito com E maiúsculo, que somos nós, que estamos imersos nessa lei de progresso e de evolução. O progresso, ele traduz um ser que vai se desenvolvendo psiquicamente, progressivamente. Quanto menor é a evolução do espírito, mais tacanho é a sua expressão mental. Todos nós evoluímos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 540, no último parágrafo, vai dizer que o espírito de hoje foi o átomo de ontem, e o átomo de hoje será o espírito ou o arcanjo